Olá pessoal, o assunto hoje é determinantes, então vamos descobrir por onde tudo isso começou. Imagina um sistema linear com duas equações, duas incógnitas. As incógnitas aqui são x e y, tá? Essas letrinhas A, B, C, D e F seriam constantes, valores constantes. Por que eu coloquei letrinhas? O meu objetivo aqui agora é obter uma fórmula para quando eu tiver um determinante de ordem 2, conseguir resolver com a fórmula, ao invés de ter que usar um dos métodos conhecidos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um exemplo, sistema com duas equações, duas incógnitas, e no caso, por exemplo, o A e o B seriam 2 e 1, o C seria 4, entendeu? O D seria o 3, o E, aqui, olha, seria o coeficiente do Y, que é menos 1, e o F seria o 1, tá certo? E uma vez que eu tenho uma fórmula, o que eu faço? Eu pego esses valores, substituo na fórmula e está resolvido o meu sistema. Essa é a ideia. Como é que se chega nessa fórmula? Ora, resolvendo o sistema com as letrinhas, de uma forma algébrica. Vamos lá? Como é que você pode fazer isso por adição? Ora, qual é a vantagem quando você faz o método da adição? É de, ao somar as equações, uma das variáveis desaparecer, certo? Só que, se eu somar aqui AX com DX, vai dar A mais DX, não deu zero. BY mais EY vai dar B mais EY, também não deu zero, não sumiu ninguém. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou modificar as duas equações. Vou multiplicar a primeira, toda ela, por E. Pode? Pode, desde que eu multiplique dos dois membros, certo? Então, multipliquei por mais E, o E aparece aqui embaixo no Y, ó, multipliquei essa por mais E, e fiquei com AEX mais BEY igual a CE, né? E a de baixo, eu vou multiplicar, a de cima eu multipliquei pelo E, é positivo. Agora a de baixo eu vou multiplicar por esse B, só que negativo. De modo que eu tenho o quê? Menos BDX menos BEY. Repare, entendeu porque o E e o menos B? Para acontecer isso, um positivo, outro negativo, na hora de somar eles se anularem. Menos BF, então multipliquei em cima tudo por E e embaixo tudo por menos B. Qual foi a vantagem? Que ao fazer a soma das equações, eu consigo, repare, AEX menos BDX vai ser AE menos BD, né? Os coeficientes eu subtraio um do outro, vezes X. Já botei em evidência, tá bom? Igual, e aqui, zerou, ó, BEY corta com BEY, dá 0Y, que é zero. Sumiu a variável. Então eu fiquei com uma equação com uma única variável, igual a CE menos BF, certo? Passei o AE menos BD dividindo, ok? E obtenho o valor de X, tá? Por enquanto eu sei que está parecendo esquisito, você fala, gente, eu vou decorar essa fórmula. Se você decorar, você resolve aquilo lá, é só substituir, ó. O A vale 2, o B vale 1, né? E o C vale 4. Aí você vai lá e põe os valores, vai dar certinho. Mas tem um jeito mais fácil, e aí é que entra a palavra determinantes. Vamos lá, vamos prosseguir. Se você fizer esse mesmo raciocínio, eu não vou fazer de novo, tá? Esse mesmo raciocínio, agora, tentando eliminar aqui o x, né? Tá certo? Fazendo eliminar o x, você vai conseguir calcular o y, com a mesma forma de pensamento. E o y vai chegar neste valor, ó, AF menos CD sobre AE menos BD. Tá legal? Aí tá tranquilo? Cara, aí, você olhando para os dois valores, para o x e para o y, para essa fórmula horrorosa que você tem que decorar, você percebe que o denominador aqui, AE menos BD, é o mesmo que do y. Ah, interessante. E você também deve lembrar lá de sistemas que se esse denominador for zero, você não consegue ter um sistema determinado, ou seja, você não vai ter uma solução, ele pode ser impossível ou indeterminado, porque seria 0x igual a um valor aqui, lembrou agora? Ah, então o denominador não pode ser zero. Para ele ser zero, se ele for zero, eu não tenho uma solução determinada. Então este cara aqui embaixo, eu vou dizer que ele é o determinante desse sistema. Ele vai me dizer se o sistema é possível determinado ou não. Bom, até aí, bacana. Decorei então a E menos BD, chamei ele de determinante. Mesmo assim, é meio chato para decorar isso, né? Mas aí olha o que alguém percebeu.
Se eu pegar só os coeficientes A, D, B, E e montar uma tabelinha, é uma matriz, né? Os coeficientes aqui, olha, do lado esquerdo, não usei o CF, A, B, D, E. Olhando para a tabela e olhando para esse resultado, eu percebo que AE, olha, é a multiplicação dessa diagonal. E BD é a multiplicação da outra diagonal. Então, a minha matriz vai gerar um número. Eu vou fazer a matriz do sistema, aqui das variáveis, do lado das variáveis, e vou gerar um número a partir dela. Como assim? Olha só, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal, AE, anoto lá, e vou subtrair do produto dos elementos da diagonal secundária. Aí, olha só, faltou o quê? Bom, com essa tabela eu resolvi isso. A simbologia. Matriz você aprendeu a colocar entre parênteses ou entre colchetes, né? Para dizer que essa tabela vai gerar um número, que vai ser o determinante, em vez de usar parênteses ou colchetes, a gente usa uma barra simples. Então, toda vez que você vira uma tabela, matriz, com barra simples, significa eu quero calcular o determinante. Eu estou dizendo que isso aqui é um número, é o resultado desta conta, tá bom? Multiplicando a diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Combinado? Tem o D. Faltou agora um jeito para decorar os numeradores. E já que a gente inventou uma técnica aqui que chamou de determinante, vamos ver se ela funciona. Olha só o que o fulano lá sacou. Ele pegou essa mesma tabela, A, D, B, E, e substituiu uma vez, na primeira vez, a coluna do X, que é a primeira, pela coluna de termos independentes. A partir dessa tabela base, ele substituiu a primeira coluna, a outra vai ficar igual, a primeira coluna, que é a coluna do X, pelos termos independentes, CF. Então, olha aqui, o BE repetiu, o AD foi substituído por CF. Você entendeu? Obteve uma segunda tabela. E uma terceira tabela, agora do Y, substituindo, então vou partir sempre da primeira, vou copiar o AD, olha lá, o AD, e vou substituir a segunda coluna, que é a do Y, os coeficientes de Y, também por CF. E vou aplicar a mesma regra, diagonal principal menos diagonal secundária. E é que deu certo, olha só, CE menos BF, olha ele lá, CE menos BF. Aqui, AF menos CD, olha ele lá, AF menos CD. Certinho? Então eu chamei isso de determinante, que é o determinante do sistema, né, que é o denominador. E aqui, já que eu inventei um negócio que chama determinante, eu vou chamar esse determinante de X, determinante de Y, ou seja, dx e dy, tá legal? E aí você chega na famosa regra de Cramer. Olha só. O valor de x do sistema é obtido dividindo o dx pelo d. Foi o que você fez aqui, ó. O dx pelo d. E o valor de y dividindo o dy, que é esse determinante, pelo d de novo. E você tem a solução do sistema. Muito complicado? Não, né? Muito fácil. Vamos resolver esse exemplo pela regra de Cramer e aí você vai ver como realmente é fácil. Ele não é o método menos trabalhoso, ele é fácil, tá? Mas ele tem uma importância aqui, porque a partir de agora a gente inventou um negócio que chama determinante. O que é determinante? É um número que você obtém fazendo cálculos a partir de uma tabela. Então, atenção, a matriz é uma tabela de números, o determinante é um número, ele tem um valor atribuído a cada tabela, tá? E por que isso é tão importante? Vou te contar um negócio bacana. Aqui nós temos um sistema com duas variáveis, ou duas incógnitas, e duas equações. Se tivesse 3 e 3, 3 equações com 3 incógnitas, sim, a regra de Cramer vai valer. O x vai ser o dx sobre d. Só que a técnica para calcular o determinante é um pouquinho diferente dessa, mas sim. E se fosse de 4 ou de 5 equações, 100 equações com 100 incógnitas, a regra de Cramer vai resolver para você. Sacou a importância? Então vamos resolver esse pequenininho aqui com a regra de Cramer e ver como é que funciona. Para quem já tem habilidade, faz de cabeça. Né? Você quer ver? Aqui dá menos 2 com menos 3, dá menos 5, eu já achei o Dzão.
já sei que se o denominador é diferente de zero, o sistema é possível determinado. Calma, calma, legal? Eu sei que você ainda não está com prática, eu vou fazer passo a passo, bem devagarzinho, ok, gente? Primeiro passo, calcular o D grande, que é o denominador. Como é que você faz isso? Olha só, D igual. Você vai gerar uma tabela aqui, a partir dos coeficientes das variáveis. Então aqui é 2, 3, só os coeficientes, 2 e o 3, e aqui o coeficiente é 1 e menos 1. 1, menos 1. Vai colocar essa tabela entre barras para estar informando que isso vai ser um determinante, ou seja, você quer o número que está associado a essa tabela e não a tabela. E como é que você obtém esse número? Multiplicando os elementos da diagonal principal, quanto deu aqui? 2 vezes menos 1, deu menos 2. Depois os elementos da secundária, deu 3. E fazendo sempre o resultado da principal menos o resultado da secundária. Então, menos 2 menos 3 dá menos 5. Olha aqui. O nosso Dzão é menos 5. O denominador aqui é menos 5. Então, eu já sei que vai ser possível e determinado. Em cima pode ser qualquer valor, mas sempre vai existir o x, porque eu vou dividir por menos 5. Se tivesse dado zero, opa, pode ser impossível, pode ser possível, indeterminado. Ok? Ok, pessoal, vamos prosseguir. Depois de calcular o Dzão, você precisa do dx e do dy. Como é que você obtém o dx? Então, agora, muita atenção. Você vai partir sempre da tabela principal, que é a primeira que você calculou, que é igual nos dois aqui, que é o D grande. Tá legal? Como partir dela? Eu vou até escrever ela toda. Ela é 2, 3, 1 menos 1. Certo? Seria assim, né? Essa é o D. Copiei. Como você vai calcular o dx, ó, determinante de x, você vai pegar a coluna do x, qual é a coluna do x? É a primeira, e vai apagar. E no lugar dela, você vai colocar a coluna de termos independentes. Quem são os termos independentes? São esses caras aqui, olha, o 4 e o 1. Tá? 4 e 1 são os termos independentes. São eles que você vai colocar aqui. 4, 1. E vai usar a mesma regrinha. Então, a regra é definitiva. Para calcular o determinante 2 por 2, quer dizer, de duas linhas por duas colunas, é diagonal principal. Quanto deu a diagonal principal? Menos 4. Diagonal secundária, quanto deu? Deu 1. Principal menos a secundária. Menos 4 menos 1, menos 5. Então, o dx também deu menos 5. Aqui foi uma coincidência, tá certo? Próximo passo, você vai obter o dy, que é esse cara aqui em cima do y. Parte de novo sempre do principal, que é o primeirão que você montou. Olha, 2, 3, 1 menos 1. 2, 3, 1 menos 1. Só que agora, você vai calcular o dy. Então, você vai substituir a coluna do y. Qual é a coluna do y? É a segunda. Olha, essa aqui você vai apagar e vai substituir pela coluna de termos independentes. Quer dizer, aquele mesmo 4, 1 que foi para lá, só que agora ele veio aqui, ó, no y. Muito fácil, tá bom? E aí a mesma regra. Diagonal principal é 2, 3 vezes 4, 12. Então, aqui deu 2 menos 12, deu menos 10. Ok? Menos 10. E aí você aplica a fórmula. X vai ser igual a dx sobre d, portanto, menos 5 sobre menos 5. Quanto é menos 5 dividido por menos 5? É mais 1. E o y vai ser igual a dy sobre d. Quanto que é o dy? Menos 10 sobre d, que é menos 5. Menos com menos dá mais, né? E deu 2. Pronto, você achou x e y. X vale 1, y vale 2, tá bom? Se quiser, pode montar aqui o par ordenado ainda, né? x e y é o par 1, 2. 1, 2 vai ser a solução desse sistema, né? X valendo 1, y valendo 2. É o nosso conjunto solução para esse sistema. Resolvido pela regra de Cramer. Pessoal, o objetivo aqui foi você entender de onde saiu essa palavra determinantes, você entender que essa regra não caiu do céu,
essa regra dessa multiplicação foi para chegar neste resultado e que a partir daí você desenvolve toda uma teoria que é dos determinantes, tá certo? Vamos ver outros. Guardando que sempre você só pode obter determinante, ou seja, um número a partir de tabelas de matrizes quadradas. Então você tem duas linhas, duas colunas. Você tem 3 linhas, 3 colunas. O detalhe importante, a regra de Cramer vale para qualquer tamanho. Legal? Se tiver 5 incógnitas e 5 equações, vai funcionar dx sobre d, dy sobre d. Claro, você precisa aprender a calcular os determinantes maiores, que vai ser o assunto das próximas aulas. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até breve.